Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao seu Magazine nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro. E aí, como é que você aproveitou o seu feriado ontem, na terça-feira? Me conta, quero saber. Vai lá na nossa página do Facebook Magazine TV A Crítica, posta foto, mostra tudo pra gente. E olha, no programa de hoje, você vai ver os cuidados que você deve ter em casa para evitar o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e também o Zika vírus, que tem sido tão comentado ultimamente. E olha, a receita do dia, olha que bonita, é uma maionese de lombo para você fazer já no seu Natal. Sabe aquele caderninho que você está separando todas as receitas para fazer aí na sua ceia de Natal e Ano Novo? Então pega ele para você anotar todos os ingredientes e o modo de preparo já já. E além disso, você vai conhecer mulheres que largaram seus empregos para trabalhar em casa e ficar mais próximas dos filhos. Você se identifica com essa situação? Então você não pode perder. Já já a gente vai conversar com ela e mostrar o trabalho lindo que elas desenvolvem. Mas antes, vamos para as notícias do dia nessa quarta-feira, depois de um feriado. E ontem, cerca de 70 mil pessoas participaram da procissão para acompanhar Nossa Senhora da Conceição, em homenagem à padroeira do nosso estado, lá na Avenida Eduardo Ribeiro. De acordo com o arcebispo de Manaus, nessa terça-feira, a Igreja Católica iniciou o Ano da Misericórdia. E a procissão representou a união dos cristãos e um ato de fé para abençoar a capital e o Brasil. E nós, de fato, estamos precisando muito, né, gente? E hoje, quarta-feira, mais uma vez, os rodoviários de algumas empresas de ônibus paralisaram as atividades no início da manhã, prejudicando cerca de 40 mil usuários do transporte coletivo aqui em Manaus. A paralisação é uma resposta pelo atraso no pagamento dos salários e foi aderida pelas empresas Líder, Vegas e São Pedro. Mais informações você pode ter no portal acritica.com e também ao longo da nossa programação, inclusive já no Alô Amazonas. E hoje a Receita Federal abre a consulta ao 7º e último lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Neste lote estão 2.721.019 contribuintes e para você fazer a consulta você pode acessar a página da Receita Federal na internet, que é www.receita.fazenda.gov.br. Ou ainda você pode ligar para o Receita Fone, o número é 146. Mais informações você também pode ter no nosso portal acritica.com. E hoje, quarta-feira, é dia de Viva Bem aqui no seu Magazine. Gente, ultimamente nos jornais, a gente tem escutado falar bastante sobre o Zika. O Zika é uma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite também a dengue e tem deixado as autoridades de saúde em alerta, principalmente pelo problema que tem causado nas mulheres grávidas. O Ministério da Saúde confirmou a relação entre a má formação e a infecção pelo vírus durante a gestação. Em Manaus, muitas mulheres têm buscado mais informações sobre o assunto. Na unidade de saúde da Zona Norte, pela manhã, muitas grávidas são atendidas para fazer exames e o acompanhamento do pré-natal. Além das preocupações de rotina das futuras mamães, elas agora estão preocupadas com o Zika. Roberta, grávida do segundo filho, redobrou os cuidados em casa para afastar qualquer possibilidade de ter água onde o mosquito possa se reproduzir. Eu tomo minhas precauções em casa, mas só que eu não fico só em casa, né? Eu saio, eu vou na casa de outras pessoas que podem não estar tendo o cuidado também, né? Esta médica ginecologista atende na rede pública e também num consultório particular. O esclarecimento sobre o Zika vírus já faz parte das consultas. Ela tem orientado as mulheres e até mesmo aquelas que não estão grávidas. Numa consulta ginecológica obstétrica, a gente tenta tranquilizar as pacientes, né? As pacientes que elas não estão grávidas e elas não querem gestar no momento, a gente pede para elas, nesse momento delicado, elas não engravidarem. Então a gente faz um método contraceptivo para engravidar daqui a um ano ou daqui quando a gente tiver mais respaldo sobre o Zika. E as pacientes que já estão grávidas, a gente orienta elas a usarem um repelente, né? A procurarem usar um cortinado, telas para prevenir o contato com o mosquito. A preocupação com o Zika vírus aumentou depois que o Ministério da Saúde
confirmou que a infecção causada pelo Zika durante a gestação está relacionada a casos de microcefalia e outras síndromes neurológicas. No Brasil inteiro, só este ano já foram mais de 1.200 casos de microcefalia registrados. Destes, a maioria no Nordeste. A microcefalia é quando a cabeça do bebê tem um tamanho menor que o esperado para a idade da criança. Por causa do surto de microcefalia no Nordeste do país, as ações de prevenções nas ruas contra o mosquito que transmite o Zika vírus aumentaram. Além da microcefalia que está sendo a mais divulgada até agora, mas o Zika ele tem algumas consequências pós esses sintomas. Então, a gente pede para que a população, primeiro, elimine esses criadouros, evite o contato com o Aedes aegypti, o mosquito, para que não consiga contrair o Zika vírus e vir com as comorbidades, né, que ele venha passar. A título de informação que a gente passa, ele pode desenvolver depois para outras situações. Ele enfraquece o sistema imunológico. Por exemplo, a pessoa pode ter Zika vírus e dengue, né, que são vírus que vão estar dentro do sistema imunológico de cada um. De acordo com o último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, a área de Manaus mais infestada pelo mosquito é a Zona Leste. E foi justamente nesta área que foi detectada a primeira suspeita de caso de Zika, em uma mulher de 57 anos. A população fica assustada com a possibilidade da chegada do Zika vírus na cidade. Viviane engravidou pela primeira vez aos 18 anos. 2 anos depois, veio a segunda gravidez. As 2 meninas nasceram com microcefalia. Elas precisaram de atenção especial de uma equipe de médicos e fisioterapeutas para que pudessem se desenvolver. Viviane também teve a terceira filha, que nasceu normal. Hoje, as meninas são motivo de orgulho, as 3 sem distinção. Mas é com preocupação que ela vê o número crescente de casos de microcefalia no país. Doeu em mim, porque assim, eu sei que se quando as minhas filhas tivessem nascido, eu não tivesse dado o tempo que dei e elas não tivessem tido o que tiveram, talvez hoje o diagnóstico delas seria um outro completamente diferente. Diante de todas as dificuldades enfrentadas, o que ficou para ela foi o amor. Me dá um pouco de estresse também, né? Como qualquer criança normal, mas até mesmo no estresse a gente tira coisas boas, porque a gente lembra do diagnóstico que foi te dado, que nem estresse elas iam te dar, né? Por exemplo, ficar em cima de uma cama sem andar, sem falar. E hoje dançam, correm, fazem confusão, quebram as coisas, né, Ana Vitória? Eu te amo, mãe. Eu também, meu amor. Te amo. Muito feliz. Te amo também. A história da Viviane é muito bonita e muitas mães, né, estão realmente ficando preocupadas com essa intensificação de divulgação do Zika vírus, que pode prejudicar a malformação do bebê. Então é preciso intensificar a estratégia de combate ao mosquito Aedes aegypti, até porque, gente, ele transmite a chikungunya, a dengue e o Zika vírus. E você tem que começar dentro da sua casa. Eu estou recebendo aqui o Cristiano Fernandes, seja bem-vindo. Bom dia. Para passar algumas orientações, porque ali o mosquito ele está se reproduzindo mais próximo do que as pessoas imaginam. A gente sempre acha que é num terreno baldio, né? Em algum lugar onde tem pouca circulação de pessoas, mas na verdade não é assim. É verdade. Cerca de 80% dos focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, são encontrados em imóveis residenciais e habitados. E aí demonstra a importância que a população tem no sentido de evitar essas condições. As condições são favoráveis à manutenção desse vetor, ou seja, acúmulo de água parada, água limpa. Essas condições favorecem a reprodução do vetor. E nessa pesquisa nos aponta essa situação, que 80% dos criadores estão em imóveis residenciais e a gente faz um apelo à população para que adote as medidas de prevenção de focos e criadores. Todos os anos, né, Cristiano, é bem divulgada essa questão dos cuidados que as pessoas devem ter em casa, evitar água parada, mas mesmo assim o número de pessoas infectadas pelo mosquito da dengue ainda é muito grande. Então vamos repetir para você que está em casa, tirar pelo menos 10 minutinhos durante a sua semana para fazer aquela faxina aí na sua casa, principalmente no quintal, que é onde tem mais acúmulo de água, né? Exatamente. O nosso desafio é traduzir, fazer com que as informações que essas pessoas têm se traduzem em ações efetivas. Para isso, a gente tem adotado os 10 minutos contra a dengue. Ou seja, basta 10 minutos durante a semana
para que os moradores fiquem atentos àquela condição do ambiente, façam uma inspeção na sua casa e eliminem todos os criadouros, todos os locais que possam acumular água. Dentre eles, os tanques de armazenamento de água, propriamente dito, destinar de forma adequada o lixo. Esse tipo de criadouro, esse tipo de reservatório, geralmente reservatórios artificiais, que são depositados aí nos quintais das casas, é que favorece a reprodução desse vetor. Então, se eu tenho uma plantinha que tem ali um pratinho embaixo, que às vezes fica acumulada água, eu tenho que virar. Em quintais que tem muito mato, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem uma tampinha pequena ali de garrafa PET, pode servir como um lugar para a reprodução do mosquito, né? Exatamente. Essas condições, a gente precisa ficar atento a elas. Os terrenos baldios, em virtude da deposição inadequada do lixo, as pessoas infelizmente ainda adotam essa prática de jogar o lixo no terreno baldio de forma inadequada. Essas condições, sem dúvida, favorecem a manutenção desse vetor que nos traz um desafio ainda maior. Muito bem. Piscinas também abandonadas. A gente viu uma reportagem, inclusive recentemente, aqui na TV A Crítica, de que algumas residências têm algumas piscinas abandonadas. Então, você tem que fazer o serviço na sua casa e ficar de olho também na casa do vizinho, né? Porque, afinal de contas, pode um mosquito ir na sua casa e acabar contaminando alguém da sua família. Exatamente. Qualquer condições de acúmulo de água que não tem uma manutenção adequada, no caso das piscinas, favorece a condição adequada para o mosquito se reproduzir. Então, para isso, as pessoas precisam ficar atentas, né? Nós estamos aí iniciando o período de chuva, então isso também traz uma dificuldade ainda maior, porque todo local pode acumular água. Então, a gente precisa, de fato, adotar essas medidas de controle, que são simples, mas são fundamentais para a gente conseguir vencer mais esse desafio. Cristiano, e aquelas outras medidas de usar repelente, de colocar tela na janela, usar... como é que chama aquele negócio que a gente coloca na rede? Mosquiteiro na rede, na cama. Então, funciona? Ajuda? Existem medidas de proteção individuais e coletivas. Funciona, né? Hoje existe até uma recomendação do Ministério da Saúde para as gestantes utilizarem o repelente de acordo com a orientação da bula, obviamente com a orientação médica. No entanto, as medidas coletivas, que são as práticas que a gente adota para evitar que o mosquito reproduza, elas são mais eficientes e mais eficazes. Se o mosquito não nascer, se ele não tiver condições adequadas para se reproduzir, ele possivelmente não vai gerar dano ou, consequentemente, um risco de transmissão dessas doenças, como você colocou. Não só a zika, como dengue, como chikungunya, que são doenças que todo o período de inverno, nosso inverno amazônico, que coincide com o período de chuvas, nos desafia no sentido do aumento de casos. Inclusive, você me passou aí uma informação ainda há pouco de que foi divulgada ontem o número, né, de crianças que nasceram aí com microcefalia. Então, o grupo de especialistas do Ministério da Saúde detectou e tem essa correlação, associação do Zika vírus com esse episódio de microcefalia. O Ministério divulgou um boletim, na verdade, ele atualizou um boletim com cerca de 1.700 casos, né, de microcefalia registrada. Lógico que esses casos ainda estão sob investigação. Então, o Ministério tem adotado isso como critério de uma forma bem tranquila. A gente não precisa alarmar, né, as gestantes, não precisa de gerar um certo desconforto, principalmente com as gestantes, mas, no entanto, a gente precisa alertar a população no sentido de colaborar com as ações de prevenção e controle desse vetor. Desses 1.700 casos, a maioria no Nordeste? Sim, a maioria dos casos notificados tem sido na região Nordeste. Lógico que um país com essa dimensão, a gente tem uma preocupação muito grande em relação aqui ao estado do Amazonas. Olha, Cristiano, obrigada pela sua presença aqui. E é importante, então, a gente lembrar, tire 10 minutinhos durante a sua semana, no fim de semana, se é quando você tem mais tempo, reúne toda a família e faça uma faxina aí no quintal. Não deixa nenhum foco de água parada para que não haja a reprodução aí do mosquito Aedes aegypti, porque ele transmite o Zika vírus, chikungunya e a dengue. Então, proteja a sua família, proteja também a sua vizinhança. Tome esses cuidados. A gente sabe, a gente sempre fala, mas às vezes falta a atitude, né? Exatamente. Falta aquele empurrãozinho de ir realmente lá procurar, porque a gente sempre acha que o nosso quintal está limpo. Exatamente. O problema é sempre no quintal do vizinho e às vezes não. Então toma muito cuidado. Obrigado, viu, Cristiano? Eu agradeço, bom dia. Gente, no próximo bloco, não sai daí não, porque tem receita já especial de Natal. É uma maionese de lombo para você fazer aí na sua casa, super saborosa. Já já a gente volta com essa receita ao vivo. Já pega seu caderninho de receitas. Não sai daí. Volta com o seu magazine naquela hora gostosa do nosso dia, de aprender mais uma receita. E você já tá pensando aí nas receitas para sua ceia de Natal, né? A gente vem mostrando desde o início do mês de dezembro várias receitas que são sugestões para você fazer na sua casa. Essa é uma delas. Em vez de você fazer aquela maionese simples que você faz todos os anos, esse ano que tal fazer uma maionese de lombo? Gente, fica deliciosa, principalmente se o seu lombo estiver bem temperadinho aqui como o nosso.
Fica muito gostosa e diferente. A apresentação a gente faz usando aqui aquela forma de pudim, né? Que a gente já tem em casa, que todo mundo conhece, fica informado, dá para você decorar bem bonito aí para sua mesa. Inclusive, quem faz aí jantares, né, sob encomenda, pode usar essa receita também. Então vamos começar a nossa receita de hoje? Primeiro eu já aqueci a panela, estou colocando aqui o azeite e eu vou dar uma refogada no lombo e também nas conservas que a gente vai usar nesse momento. Primeiro eu coloco aqui a cebola, que a gente vai refogando. O lombo, ele já tá assado, já tá bem temperadinho, e aí você vai desfiar para ficar mais fácil, né? Tanto para informar a nossa maionese, quanto na hora de comer. E aí eu vou acrescentar aqui, dentro da nossa panela. E esse lombo, gente, eu experimentei ele antes de começar a receita, ele tá uma delícia. Tá maravilhoso, bem temperadinho mesmo, como a gente gosta. Então, coloquei todo o lombo aqui dentro, vou refogando. E aí, um passo importante, toda vez que você em casa for fazer uma receita que use azeitona, ervilha, palmito, coisas que vêm enlatadas, né, que vem com aquela aguinha para conservar, é importante você refogar, porque aí você evita que ela possa azedar a sua comida, né? Às vezes a gente fica com medo de usar, porque pode... eu não sei se a conservação vai durar o tempo suficiente do pessoal consumir. Então, sempre refoga. Lava, tira o excesso daquela água que vem do sal e do sódio, né? Que são utilizados para conservar. E aí, depois refoga. Que isso vai garantir a segurança do alimento que você está fazendo aí para sua família e para os seus amigos. Na receita aqui a gente tem o sal e a pimenta do reino, mas como o nosso lombo já está temperado, você tem que provar, ver se precisa de mais um pouquinho de tempero, aí você coloca. Se você achar que ele está temperado já no ponto certo, não precisa colocar não, tá bom? Então refoguei aqui o nosso lombo, azeitona, ervilha e a cebola no azeite. E agora vou começar a outra parte da montagem de misturar aqui. A forma você vai untar com azeite. E aí você já cozinhou a batata, cortou em cubinhos bem pequenininhos. Não deixa ela cozinhar demais, porque senão quando você for cortar esses cubinhos eles vão se desfazer e aí não vai dar certo. A cenoura também, olha, cortada em cubinhos. E aí eu vou colocando aqui dentro de um recipiente. A batata a gente tem que sempre lidar com ela com muita delicadeza, né? Porque ela se desfaz muito fácil. Então coloquei a batata, a cenoura. Vou colocar também, claro, a maionese, porque ela é a estrela principal desse prato. E ainda tem queijo ralado e salsinha. Olha, para você que chegou agora, a gente está fazendo uma maionese. Uma receita um pouco diferente para você fazer aí nesse fim de ano, porque ela leva lombo. E aqui, olha, queijo ralado, que dá um sabor muito especial, e a salsinha. Vou mexendo aqui bem devagarzinho, né, para não desfazer. E aí, depois que você misturar tudo, você vai colocar nessa forma. Eu acho até que tem muita receita aqui para um bowl pequeno. Rende bastante, vocês estão vendo, né? Essa receita que a gente passou aí para vocês, rende muito. Não vou colocar tudo aqui, senão acho que não vai caber. Vamos misturando aqui, tirando o excesso que vai ficando grudado aqui na colher. O restante do lombo dá para você fazer uma farofa, né? Dá para você aproveitar de várias formas. Inclusive, a gente faz o lombo no Natal ou no Ano Novo, aí no outro dia sobrou bastante lombo. Você quer fazer um prato diferente? Você já reaproveita, né? Para não desperdiçar nada aí da sua casa, você reaproveita para fazer essa maionese no dia seguinte, de repente. É uma sugestão que a gente dá para você. Aí misturei um pouquinho, a salsa bem picadinha, vou colocar aqui também para dar mais sabor e um colorido na nossa receita. Olha como tá ficando bonito, bem colorido, né? E aí a gente vai misturando bem devagarzinho e vou levar para a forma. Aí é importante, quando você for colocando aqui, você tem que ir apertando para que ele consiga informar, né? Para quando você depois tirar, não se desfazer todo. E em casa você vai untar, tá bom? Com azeite a sua forma. E aí, gente, deixa por aproximadamente 1 hora na geladeira. Tira só na hora de servir mesmo e de desenformar, tá bom? Porque a gente sabe que maionese é perigoso, né? A gente não pode deixar muito tempo em temperatura ambiente, então tem que tomar esse cuidado.
E aí ela é um ótimo acompanhamento para o peru que você vai fazer, até para o bacalhau, enfim, para o prato que você for fazer, ela é sempre um bom acompanhamento aí na sua ceia. Gente, já sabe, se você fizer essa receita em casa, conta pra gente na nossa página do Facebook Magazine TV A Crítica. Inclusive, já a gente sempre recebe muitas fotos de artesanato que vocês fazem em casa. E já eu vou receber aqui no Magazine 2 mães que largaram o emprego, as duas tinham profissões bem diferentes e elas, depois que tiveram filhos, decidiram que elas não queriam mais trabalhar porque elas queriam acompanhar de perto o crescimento, o desenvolvimento dos filhos. Só que não queriam perder sua independência financeira. O que elas resolveram fazer? Artesanato. Já você vai conhecer e se inspirar na história delas. De repente, você está grávida ou você acabou de ter filho e aí fica pensando, ai, quando acabar a minha licença maternidade, o que eu vou fazer? Vou ter que deixar meu filho sozinho, sendo criado por uma babá? Não, eu quero acompanhar esse processo. Já você vai conhecendo histórias similares e pode até te inspirar aí na sua casa. Olha, viu como rende bastante? Essa é uma forma grande e aí você vai deixando ela aqui, tem que deixá-la bem nivelada, né, para na hora de desenformar ela não ficar torta. Aperta bem. Se você tiver uma colher, uma espátula como essa de silicone, é até melhor. Fica mais fácil porque ela molda melhor, tá vendo? Você vai apertando e moldando aqui de acordo com a sua forma. Se você quiser fazer em porções menores, também não tem problema. Coloquei, apertei bastante aqui para informar. Vou levar na geladeira por no mínimo 1 hora e depois com bastante cuidado num prato decorado com alfaces, você vira, vai batendo assim devagarzinho e desenforma a sua maionese. Deixa eu colocar aqui na geladeira e já eu vou experimentar a nossa ali que já tá pronta, linda, super saborosa. Olha só como ela ficou bonita. Aqui a gente desenformou, aí fez essa decoração aqui em cima, pode fazer também em volta. Na hora de cortar, você pode tirar os pedaços, né? E colocar junto do arroz, O que você pretende fazer aí na sua casa? Um lombo, junto com a maionese, um peru, um bacalhau. Dá para acompanhar qualquer prato que você fizer em casa e eu tenho certeza que a sua família vai adorar. Vai ficar um prato diferente para a sua ceia de Natal. Agora a gente vai conversar com o Wilson Lima, que já está ali posicionado no Estúdio A. Wilson, bom dia. Olá, Ludmila, bom dia. Por falar em ceia de Natal, daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria no programa Alô Amazonas sobre o preço do peru. Você sabe que com essa crise, né, tem que fazer aquela pesquisa, tem que pechinchar para saber onde o peru está mais convidativo. E você sabe que nesse período tem gente que opta pelo frango, né, para pagar um pouquinho mais barato. Eu imagino que você deva ter também aí algumas sugestões para não gastar tanto nesse. Exatamente. Olha aí, dependendo do tipo R$14,90. de tempero que você faça, dá até para dar aquela enganada, assim, do Pois é. frango, né? Se comprar um frango mais gordinho, para ficar parecendo com gostinho de peru. É claro que o peru é mais gostoso e é tradicional nesse período do Natal. Mas, né, gente, em períodos de crise, a criatividade é que comanda, principalmente na cozinha. Criatividade e pesquisa. Tem que pesquisar e tem que tentar fugir dessa crise aí. E brasileiro é brasileiro, né? Vai dando A gente jeitinho. sempre dá um jeitinho, né, Wilson? E Ludmila Queiroz, nós vamos trazer também um flagrante. A polícia apreendeu aproximadamente 100 caixas de cigarro que eram contrabandeados. Isso foi na zona sul da capital. Esse material estava numa residência alugada e aí o cara que estava morando aí nesse quartinho que guardava todo esse cigarro fugiu no momento em que percebeu a presença das viaturas. Pegou um mototáxi, deu no pé. Era muito cigarro. Inclusive foram necessários um caminhão, uma van e 2 veículos de passeio para poder transportar toda essa carga que agora está apreendida. Então, já essa e outras informações no Alô Amazonas. Assim que acabar o Magazine, a bronca é com você. Até já ao meio-dia. Obrigada, Wilson.
Gente, eu sei que você que está em casa, assim como eu, adora um desconto, né? Então, tem uma sugestão. Você já leu as principais notícias de hoje? Ainda não? Então, faça já a sua assinatura e você vai receber aí no conforto da sua casa o jornal mais completo da região norte e, além disso, essa novidade, que é o cartão A Crítica Premium, que é um cartão de vantagens. Com ele, você, aí, leitor cativo do produto impresso, tem acesso a desconto nos melhores estabelecimentos comerciais da nossa cidade. Olha, você vai ter desconto em alguns salões de beleza, lojas, restaurantes, enfim, a gente sempre quer pagar um pouquinho a menos, né? Então, com esse cartão aqui, além de você ficar bem informado, né, tendo a sua assinatura do jornal A Crítica, você ainda garante esse desconto. Tem desconto, inclusive, em eventos culturais da nossa cidade. E ele vai valer durante todo o período da assinatura. E conferir aí para você o status de leitor prêmio. Então, ligue agora e assine o jornal A Crítica. O número é 3643-1010. E para você saber quais são os estabelecimentos que oferecem aí os descontos, você pode acessar o site premium.acritica.com. Muito bom, né? Eu já tenho o meu, já usei várias vezes e vou continuar usando aí durante todo o meu período de assinatura, porque a gente sempre quer pagar um pouquinho menos, né? Se a gente pode ter aí essas vantagens, por que não aproveitar? E ontem você acompanhou o Peladão a Bordo, essa música você já conhece, né? Quando ela chega aqui no nosso estúdio é para falar do reality show que está sendo o maior sucesso aqui no nosso estado. Afinal de contas, as meninas estão lá disputando R$25 mil, um carro 0 km e, claro, a coroa de rainha do Peladão. E agora a gente vai ver como é que foi o episódio de ontem. Na Suíte 2, Tati e Kedma comentam sobre a escolha de Sara. Eu saí de lá pra mim não discutir com ninguém, porque a Joyce Mara fica querendo dar uma de boazinha o tempo todo. Vive falando mal dos outros, aí na frente dos outros quer dar uma de boazinha com todo mundo. Eu voltando ou tu voltando, eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa com as meninas. Eu voltando, o meu conceito muda com todas. E é uma votação expressiva, gente. Hoje, quem vai dar adeus a essa disputa com 79% dos votos para deixar o barco do Peladão. Quem dá adeus hoje a esse sonho, quem não volta mais pro barco, é essa pessoa super animada e alto astral, essa loira linda Kedma. Hoje você não volta mais pro barco, Kedma. Se despeça da Tati. Kedma foi eliminada da competição com 79% dos votos. E hoje a Kedma deixa o barco do Peladão. Tati e Kedma aqui se abraçando. Vem cá me dar um abraço também. Um momento muito difícil, lágrima nos olhos já. Calma, não vai borrar a maquiagem. Tati, vem cá me dar um abraço. Parabéns. E agora, Tati, então você retorna para o barco do Peladão. Pode seguir por aqui. Deixa elas se despedirem aqui. As mães que deixaram o seu emprego para poder estarem mais próximas dos seus filhos. E, inclusive, agora a gente vai chamar uma matéria porque essa é uma tendência do mercado. Em tempos de crise, muita gente está deixando de alugar uma sala para montar o seu escritório e fazendo isso dentro de casa. São os chamados home office. É só percorrer as ruas de Manaus para perceber que elas se multiplicaram nos últimos meses. São as placas de aluga-se. Para entender o que está acontecendo, é bom conhecer histórias como a desse casal. Laura e Iron têm uma empresa de fotofilmagem. O escritório onde a empresa funciona foi organizado com capricho. Eles chegaram a fazer uma cotação do preço do aluguel de salas comerciais, mas acabaram aceitando a proposta da família e adaptando o escritório em um cômodo da casa da mãe dele. Eu fiquei com medo de não dar certo por isso, entendeu? Por não ser um espaço, um escritório, assim, que seja só o escritório. Nós já havíamos procurado alguns lugares, né, alguns centros, e aí só que encontramos um valor muito alto, né? Uma base de R$ 1.200, R$ 1.300, assim, que era fora do orçamento. Minha mãe, sabendo dessa necessidade nossa de ter um escritório, ela disse, olha, se você quiser, eu tenho uma alternativa, vou lhe dar uma solução e você pode aqui fazer o seu escritório. Mais do que uma alternativa, para esperar esse momento de crise passar, ter um escritório em casa pode significar um grande passo para realizar aquele sonho que andava esquecido.
Olha, o dinheiro que a gente está economizando aqui, nós já compramos um outro lugar, né? E lá vai ser definitivamente o nosso escritório e também a nossa residência, né? Aqui é temporariamente, mas a gente está aproveitando bastante aqui enquanto a gente pode. Home office é uma expressão inglesa que quer dizer escritório em casa. Geralmente é utilizado por trabalhadores independentes. Compartilhar o ambiente doméstico com o de trabalho em épocas de tempos difíceis tem sido a alternativa de muitos pequenos empreendedores. Quem também fez isso foi a Carla. O salão já funcionou em um ponto comercial, mas agora ocupa parte da casa dela. Aqui, metade é o quarto e a outra metade é o salão de beleza. Eu aluguei um ponto, né, no bairro da União, fiquei lá entre 6 a 7 meses, né. O aluguel estava acima e eu trabalhava sozinha. Aí pensei em voltar para casa, né? Porque era menos despesa de ônibus, de alimentação, né? Aí pensei bem, resolvi voltar para casa e está dando tudo certo, graças a Deus. Se você gostou da ideia e quer adaptar a sua casa, fique de olho nas dicas da arquiteta. Ela tem que escolher o espaço certo, adequado. Nem sempre as pessoas têm um espaço reservado, um ambiente só para usar como home office. Então, às vezes, um corredor, né, até na própria sala, ela, na realidade, tem que organizar para que esse espaço seja um local para ela poder se concentrar, né? Não pode ter aquela confusão de informações, né? Eu não posso ter televisão ligada, com criança brincando no local onde eu vou estar trabalhando, né? Ela tem que ter um espaço que possa ser reservado, né? Para poder ter maior concentração, né? E conseguir trabalhar mais tranquilamente. O importante mesmo é que a rotina de casa não atrapalhe os negócios e nem os negócios atrapalhem a rotina de casa. É uma tendência realmente do mercado. E olha, hoje muitas mulheres, inclusive, usam o home office para poderem ficar mais próximas da família, sem, claro, perder a independência financeira. Isso é muito usado no artesanato. Por isso agora a gente vai conhecer a Márcia Siqueira e a Patrícia Terto, que são 2 exemplos de mulheres que depois que tiveram filhos, elas decidiram deixar o emprego, a carreira que tinham antes e se dedicarem mais ao filho, mas não queriam perder a independência financeira de jeito nenhum. E aí, que foi aquele momento, né, que as mulheres, eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo o Magazine agora estão se identificando. O que eu vou fazer agora para poder estar mais perto do meu filho e também ter um dinheirinho? No seu caso, foram os laços. Exatamente. Eu deixei a minha profissão de comissária de voo pelo fato de ter que estar longe da bebê e eu não queria perder nem um minutinho. Aí eu comecei a fazer os lacinhos para ela, como inspiração, e as amigas começaram a pedir, as vizinhas começaram a pedir, e aí eu pensei, olha, eu posso fazer isso a minha renda, né? Então eu comecei a aprender a fazer os lacinhos, comecei a pegar as técnicas, e hoje em dia é parte importante da renda da família. E no caso da Márcia, que os produtos dela estão aqui, o seu foi mais para artesanato, para costura. Começou, na verdade, com as caixinhas, né? Isso. Depois que você teve seu filho. Isso. Hoje ele tem 6 anos, né? Hoje 7 anos. 7 anos. Fazem 6 anos que eu tô com artesanato. E aí, você já fazia ali mais para você? Você fez algum curso? Como é que foi? Já, sempre gostei, mas aí tudo começou nos preparativos para a festa de 1 ano. Ah, acontece muito isso. É. Verdade. Ela era professora. Sim. Tinha uma vida bem estressante. Isso. E agora está muito mais tranquilo, porque está perto do filho. Muito, muito. Larguei a profissão para me dedicar a acompanhar o crescimento dele. E aí, algumas mães podem ficar preocupadas nesse momento, pensando assim, eu queria muito seguir o exemplo delas, mas eu não tenho dinheiro para investir. Olha só, elas também não tinham, não é verdade, Patrícia? Verdade, verdade. Na verdade, eu sempre gostei muito de fazer coisas manuais, eu fazia muito para mim, em casa. Então, eu tinha algumas fitas, aí fui fazendo. Aí, conforme eu ia vendendo no bazar, eu fui capitalizando e fui investindo. Então, aí, assim, eu não tinha... Não tinha um dinheiro, vou investir R$300, você não tinha esse dinheiro? Não tinha. Eu fiz com o material que eu tinha em casa, aí consegui vender e aí fui capitalizando para poder investir na marca. E no caso da Márcia também, né, Márcia? Também. Você fazia, por exemplo, fez a primeira vez uma almofadinha como essa, aí vendeu o dinheiro que você ganhava? Isso. No caso, comecei com as caixinhas, né? Fiz para Páscoa, com chocolate, aí apresentei para as amigas, aí gostaram, uma foi indicando a outra. E aí deu tudo certo. E aí, uma pergunta. O lado positivo a gente já sabe.
ficar próximo do filho, ficar Sim. dentro de casa. Mas tem lado negativo? Olha, tem. Na verdade, eu não diria um lado negativo, é mais um impasse que a gente passa, porque a gente tem, quem trabalha com artesanato tem muitas ideias, é muito criativo. E a gente quer colocar isso em prática para não se perder. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se dedicar ao nosso filho. Então, a gente fica nesse impasse de dividir o nosso tempo. Principalmente a sua que é novinha A ainda, minha né? vai fazer 2 anos, então ela demanda muito de mim ainda. Mas essa parte da gente fazer e ter essa independência é muito bom. Então, acho que o lado negativo, ele acaba neutralizando. Gente, eu fiquei encantada pelo trabalho das duas. No caso da Márcia, é o ateliê de fofurices, e aí tem almofadinhas. Esse aqui é um trabalho com feltro, né? Que você me feltro falou. e tecido. Tem enxoval, toalha. Então, dá para fazer quase tudo, né? Assim, para quarto de criança, principalmente. Dá, sim. Eu tô mais focada para atender mesmo o público infantil, né? E a parte de decoração. Olha, até a necessairezinha, coisa mais fofa, gente. Muito bonito o seu trabalho. E hoje você vende basicamente em bazar e também pelas redes sociais. Pelas redes sociais e bazar. Facilita muito o trabalho, né? Sim. É mais fácil das pessoas conhecerem, irem até você. E aí você entrega, como é que faz? Entrego, facilito. Quando dá para ir pegar na minha casa, vai. E a gente vai organizando direitinho. No caso da Patrícia, é mais em bazar, por enquanto ainda, sem loja virtual. Loja virtual, exatamente. Até para incentivar as pessoas a prestigiarem os bazares, né? Porque muitas mães trabalham com artesanato e vendem só no bazar. Eu tenho um Instagram e tenho um Facebook que eu faço a divulgação do meu trabalho. Muitas pessoas entram em contato pelo WhatsApp também, então assim, a gente tenta sempre coordenar. Gente, olha que coisa mais linda. E deixa eu só adivinhar o nome da sua filha, Luna. Exatamente, é a minha inspiração. A marca é... Cadê? Lute de la Luna. Lute de la Luna, pegou o nome da filha, né? Para dar mais sorte ainda no processo. Porque foi ela que me inspirou em todas as criações. E olha, ela vai aproveitar e mostrar... Não, eu achei... Olha isso aqui, gente. Ah, laço só para menina? Não, ela tem também trabalho para menina. Gravatinha. Olha que coisa mais fofa. Todas uma as mães gravatinha. pediam, para menina tem sempre muitas opções, mas para menino. Olha aí eu pensei, só, olha, eu posso fazer as gravetinhas. Vamos ensinar a fazer esse laço aqui? Vamos. É tipo uma tiara, né? Na verdade, essa faixinha maior, eu vendo o conjuntinho tal mãe, tal filha. Aí vem uma faixinha pequenininha para amarração simples e uma faixinha maior. Só que a mamãe pode usar a faixinha maior. Inclusive, você está com uma aqui, né? Eu tô com uma que eu faço a amarração estilo turbante. Que é aquela mais... É a maiorzinha, essa aqui. Ó. Mais prática, né? Isso. Aí essa amarraçãozinha é bem simples, ó, não tem mistério. Você vai dar o nozinho na cabeça da neném, depois você só vai enrolando assim, ó. Fica parecendo uma florzinha. Fica parecendo uma rosinha. E vai fazendo a voltinha. Gente, não tem assim? mistério, é só enrolar. Então pode colocar na parte de cima ou pode, mais no ladinho, de né? lado, como preferir. E aí como é que eu prendo a bordinha? Só coloca por baixo, porque como já tem o nozinho embaixo, ela só vai para fazer o formatinho. Gente, muito prático. E é mais uma maneira de usar a bandana. Ficou lindo. Além dos laços clássicos que pode fazer também com a bandana. Não, e ela é hoje em bem dia, versátil. Né, as crianças estão... Às vezes a gente até diz que tem um laço, tem uma criança em volta do laço. Exatamente. Né? Vai do gosto da mãe. Gigantes, lindos, cheios de brilho, paetê. E aqui tem também nesse período de Natal e Ano Novo, né? Tem esses temáticos. Eu faço alguns temáticos também. A temática de Natal, nas cores do Natal, a temática do Ano Novo. Fiz para o Halloween, para Páscoa. Eu sempre procuro me inspirar nas épocas. E as mamães adoram, né? Adoram, adoram. E as meninas mais ainda. Exatamente. E aqui também, a Márcia vai mostrar pra gente, é um enfeite de Natal. É, um pêndulo O feltro, ele é de muito Natal. versátil, né? Muito, muito. E gostoso também de trabalhar. E olha só, em pouquíssimo tempo ela conseguiu fazer um enfeitezinho para árvore de Natal. Você pode fazer em formato de coração, estrela, o que quiser, né? Isso. E aí costurando à mão mesmo, não precisa nem necessariamente a mão mesmo, máquina. não precisa máquina. Vamos mostrar ali de frente para o Robson, para as pessoas em casa entenderem. Você pode usar várias cores, fazer aí essa montagem de cores. E aí ela fez um coração lindo. Vou até pendurar na nossa árvore. Lindo. Gente, adorei
a história de vocês. Tenho certeza que vai servir de inspiração para muitas mães, porque eu sei que tem muitas mães que assistem o Magazine que passam por esse momento, né? Acabaram de ter um filho, querem se dedicar mais à criança, ou às vezes não tem mesmo com quem deixar, precisam sair do emprego, mas em tempos de crise a gente não pode deixar a renda da família na mão de uma pessoa só. Então qualquer coisa que você possa fazer para incrementar a sua renda, com certeza vai ajudar muito. No caso da Patrícia e da Márcia, elas usaram um artesanato, uma faz laço, outras faz coisas para enxovais de bebê, mas pode ser comida, pode ser alguma coisa de serviço, né? Então eu queria que vocês deixassem um recado para as mamães que estão acompanhando o Magazine, para dar aquele empurrão que às vezes está faltando. Com certeza. A gente sabe que essa decisão é difícil, mas não tenham medo, porque o tempo que você vai dedicar ao seu filho vai ser muito, como é que eu posso dizer, positivo. E, ao mesmo tempo, você vai estar agregando a sua renda da sua família. Então, qualquer coisa que você saiba fazer e faz com amor, vai dar certo. Você concorda, né, Márcia? Concordo. Eu uso muito essa frase, né? Tudo que fizer, faça com amor. E assim, eu tenho... Meu marido, ele foi fundamental, assim, né? Na minha escolha. É preciso o marido apoiar também, né? O apoio dele foi fundamental e também... E hoje, assim, ele é um grande incentivador do meu trabalho. E o que eu achei mais engraçado que a gente falou do home office, no quarto delas, não, no quarto, no caso delas, não é home office, é quartolier. Elas aproveitaram ali o próprio quarto, o quarto da criança, como foi? Eu no meu próprio quarto. No teu próprio quarto. No cantinho ali, na mesinha do meu esposo, e é lá que eu consigo produzir minhas coisas. E o seu também? O meu é no escritório do meu marido. Ah, então ficou um home office, né? Você dividiu uma parte para ele e outra para você. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Também. Adorei conhecê-las e o trabalho também. E olha, gente, nessa época de fim de ano, o movimento de pessoas no comércio aumenta bastante, né? Todo mundo querendo comprar o presente, a sua roupa para fim de ano. E para quem não gosta daquela agitação lá do centro e também dos shoppings aqui da capital, uma ótima opção é comprar bem próximo de casa. E para os comerciantes dos bairros, é uma boa oportunidade para alavancar as vendas. Olha só. Variedade, preço baixo e uma boa propaganda. Vamos aproveitando que hoje é de quase tudo de graça. Hoje é queima de estoque para acabar hoje, hein? Para acabar hoje, hein? Vamos chegando que hoje é a promoção aqui do sapato. E nada melhor do que ter tudo isso bem perto de casa. Pelo menos para quem mora nas proximidades da Feira do Mutirão, na Zona Leste, existe essa opção. E dessa facilidade, Dona Artemisa não abre mão. Bem mais barato. Clientes como ela, que mantém o otimismo do seu Nilson. Ele contratou 4 funcionários para atender a demanda das vendas de Natal. O movimento ele começou bem. No dezembro estão bem esperançosos, né? A melhora que nós estávamos esperando, né? Já começou e isso cria uma expectativa boa. Uma boa oportunidade para a Zaida, desempregada há mais de um ano, só agora conseguiu trabalho temporário como vendedora. No final do ano, nós conseguimos mais emprego, né? No final do ano, no mutirão, é muito bom trabalhar. Expectativa de ser efetivada? Sim, sim. Já no Parque 10, na zona centro-sul da capital, nada de contratações. Mesmo porque, durante boa parte do dia, as lojas estão assim. Nesta, o fluxo de clientes caiu em 50% comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda tem mais essa crise, né? Que está no mundo todo, nosso Brasil, aí está nessa situação. A expectativa é que as vendas melhorem na segunda quinzena de dezembro. E aí sim, essas ruas devem ficar mais movimentadas. Eu tô torcendo aí para que as vendas melhorem, né? Para que a gente tenha um fim de ano bom para todo mundo. E olha, falando em fim de ano bom para todo mundo, quem vai ter um ótimo fim de ano é o Douglas Sampaio, porque ele foi o vencedor da 8ª edição da Fazenda com 52,9% dos votos. Gente, ele levou simplesmente para casa o prêmio de R$2 milhões. A Ana Paula Minerato ficou em segundo lugar. Agora, olha a cara de felicidade. Como não fazer, né, gente? Uma cara de felicidade, já saber que você ganhou R$2 milhões. Depois daquele confinamento, de muito estresse, né, ali que eles acabam passando durante o reality, o Douglas levou para casa esse prêmio. E eu ouvi, na verdade, numa entrevista dele hoje na rádio, de que a primeira coisa que ele vai fazer com esse dinheiro é comprar uma casa para os pais
vai investir em outras coisas, mas também quer usar parte desse valor de 2 milhões de reais para investir numa carreira musical. Será que a gente vai ver ele agora numa dupla sertaneja? Será? A gente vai ficar acompanhando aí a trajetória do Douglas, o mais novo milionário do Brasil, que vai passar um fim de ano maravilhoso. Diga, o que você faria com 2 milhões de reais? Eu não sei nem quanto é 2 milhões de reais, assim, vendo no montante, mas dá para fazer bastante coisa, dá para aproveitar bem e investir para ter um futuro mais tranquilo, né? E agora chegou o momento que eu tava esperando, que é experimentar aqui essa maionese de lombo que eu fiz hoje, ao vivo para vocês. E ela é praticamente, gente, acompanhando com arroz, uma refeição completa, né? Porque ela já tem aqui carboidrato da batata. Ai, meu Deus, acho que vou fazer lambança. Tem o lombo. Na hora de cortar, eu fiz lambança. Não mostra de perto. Sai daqui, grua. Vem pra cá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como ela fica, olha, bem temperadinha. Pena que vocês não podem experimentar, mas façam em casa. E me conta como é que ficou. Tira foto. Inclusive na sua ceia de Natal, tira uma foto da sua mesa bem bonita e mostra pra gente, tá bom? A gente quer muito ver aqui as fotos que vocês postam na nossa página do Facebook. Quero agradecer a presença de todo mundo hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. E amanhã a gente está de volta com o Magazine ao vivo, logo depois do Hoje em Dia. E eu vou estar aqui, ó, só te esperando. Não vai me deixar sozinha, hein? Beijo. Fica agora com a Alô Amazonas e vou aproveitar aqui minha maionese.